Cláudio é agricultor há mais de 40 anos na região de Emília-Romanha. Nas mãos tinha a gestão de 600 hectares de terra que todos os anos geravam cerca de 2 milhões de euros. Com as cheias em Itália, perdeu quase tudo. Os estragos estão a ser avaliados, mas para já é certo que, além das perdas, recomeçar o negócio também terá custos. Sono circa 800.000 euro di mancata entrata, di mancato raccolto di quest'anno. E poi bisogna calcolare tutti i vari danni che avremo nei prossimi anni per riuscire a arrivare nuovamente a raccogliere. O governo italiano anunciou esta terça-feira um plano de emergência de 2 mil milhões de euros, mas Cláudio teme não ter dinheiro suficiente para pagar as dívidas. Come faccio? Pagare gli operai, pagare i fornitori, è impossibile. Quindi da qualche parte dovranno arrivare se vogliamo provare a stare in piedi, ma al momento non ho idea come e dove. A região é responsável por 10% da produção nacional de frutas e legumes, mas as fortes chuvas deixaram as plantações debaixo d'água e pouco pode ser feito para as salvar. Più o meno ci sono 2,5 metri di acqua sopra, avevamo 20 ettari di pomodoro, 10 di mais, insomma altre culture, è tutto perso. Os danos mais graves foram registados nas vinhas. Qui ci vogliono 3 anni per arrivare alla produzione. Quindi abbiamo il costo annualmente uguale per fare i trattamenti e tutto senza raccogliere niente per 3 anni. Serão necessários dias para que os níveis de água baixem, mas o setor poderá demorar anos até se restabelecer. Depois de o Executivo ter anunciado um pacote de ajudas, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar esta quinta-feira na região para expressar o apoio da União Europeia. Conquiste os Açores uma semana em São Miguel ou Ilha Terceira. Avião, 7 noites em hotel a partir de 1.099, taxas incluídas. Ocasião única compartida a 13, 17, 20 e 24 de junho. Viagens Algarve, uma força na comunidade. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo,
amor. 5 gracias que la vida nos dá e que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Pesaron é a marca de alianças de casamento ou anéis do noivado. Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaron, o requinte que o seu casamento merece. Encomende já no nosso site pesaron.com. WhatsApp 967042 352. O envio é gratuito. A rainha do meu peito, mais bonita e mais formosa do que mais bonitosa e do que haja mais perfeito. Seu sorriso é uma aurora, seus cabelos são dourados e seus lábios encarnados como os tem Nossa Senhora. E eu pensava que as estrelas eram as coisas mais belas e mais brilhantes também. Mas tem mais formosura, uma luz ainda mais pura, os olhos da minha mãe. Olá a todos, estamos no Clube Oriental, uma noite dedicada a todas as mães. É também o dia de Nossa Senhora de Fátima. A chegada dos portugueses ao Canadá foi há 70 anos. Iniciam as celebrações. Vamos ficar em festa porque as mães merecem. Amanheceu e o sol nasceu, começa um novo dia e pouco a pouco o meu coração encheu-se de alegria. E como penso naquele momento em que te hei de abraçar, a terra gira e os passarinhos para mim hão de cantar. Quero voltar àquele lugar onde eu cresci e ver a aldeia onde nasci, beber naquela fonte água fresca do monte. Quero cantar, correr, saltar sem parar. Eu quero voltar àquele lugar. Pelo caminho senti-me criança e veio-me a lembrança daquele campo de flores, de poemas e amores. Lentamente com o sol ardente, cantando esta canção,
E pouco a pouco o passarinho vem a colher o grão. Quero voltar àquele lugar onde eu cresci e ver a aldeia onde nasci. Beber naquela fonte, água fresca do monte. Quero cantar, correr, saltar sem parar. Eu quero voltar àquele lugar. Ora, estou com o chefe Laranjo. Bom prato aqui que nós temos pela frente. O que é a refeição, Sr. Laranjo? Hoje é o Dia da Mãe, ou estamos a festejar o Dia da Mãe no Clube Oriental e temos uma emenda especial. Já foi servida uma canja de galinha, agora temos a servir um vol au vin, que é um folhado, Cheira bem. um folhado de marisco. Em seguida vai ser uma salada, depois uma vitela assada com molho ao porto e cogumelos. O senhor está todo a rigor. Tem O que grande chefe tem que ter uma bela não digo cartola. um grande chefe, um grande clube. O clube merece, o Clube Oriental merece. Sem dúvida, todo o respeito. E as pessoas que vêm cá também. Bom, Sr. Laranjo, de seguida temos uma sobremesa, não é? Exatamente, que vai ser um bolo de cenoura. Vou voltar, espero que o senhor continue aqui nesta ação boa para satisfazer todas as mães que elas merecem muito carinho. Pronto, muito obrigado pela vossa presença e mais tarde vou-vos fazer uma visita à vossa mesa. Obrigado. Até já. Até já. Eu vou lá pra terra Maria. Eu vou lá pra terra Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu posso qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu posso qualquer dia. Trago os meus sonhos, já tanto tempo informado. Eu já nem sei onde quero estar agora. Ai, quero ficar, mas no fundo tenho pena dos olhos de uma pequena que me faça ir embora. Os olhos de uma pequena que me faça ir embora. Eu vou lá pra terra Maria. Eu vou lá pra terra Maria. Quem quiser venha comigo, se eu posso qualquer dia. Quem quiser venha comigo, se eu posso qualquer dia. Obrigado ao Clube Oriental pelo convite para falar dessa muito importante página de história para nós todos. Hoje estamos a festejar o Dia da Mãe, mas como vocês sabem, é também o dia 3 de maio, é o dia que chegou a Halifax o primeiro passo com 85 portugueses, incluindo 18 açorianos. E é o que vamos falar agora. A história começa verdadeiramente em 52, mas mesmo antes de 52 o Portugal estava a ver se podia concluir um acordo com o Canadá para enviar pessoas para aqui, porque tinha um grande problema de excesso demográfico e também de muita precariedade, muita falta de trabalho e de imagem. Então, em 1952, foi assinado este acordo com o Canadá, entre o Canadá e Portugal, e o acordo permitiu, no primeiro ano, 1953, a imigração de 300 portugueses para o Canadá. O primeiro barco foi o 13 de maio de 1953, que chegou aqui a Halifax. Não foi no 13 de maio, porque o barco chegou à meia-noite, mas logo no 14 que as pessoas desembarcarem do barco.
Depois da apresentação, o Sr. Jacques me vai falar em relação aos 70 anos do historial da chegada dos nossos portugueses ao Canadá. Isto foi muito duro daquelas pessoas que vieram no primeiro barco, depois repetiu-se 2 vezes mais e então fica a história dos pioneiros. Aquilo foi muito duro porque eles saíram de uma terra sem saber para onde é que ir. Aquilo foi verdadeiramente uma aventura. Não é nada. Imagina-se, hoje, por exemplo, dizer a um de nós, a gente vai para um país que nunca viram em lugar nenhum, que nunca viram falar, e vão para lá e só com um bilhete de ir e sem volta, não é? É impossível. Naquele tempo foi o que fizeram para sair daquela pobreza, daquela miséria que tinha lá. E as condições do mar, estamos a falar do seu pai, que era pioneiro. Pois, o meu pai, pioneiro, e eles todos, os portugueses, açorianos e continentais, em geral, tinham medo do mar com misericórdia. E, então, quando a gente fala com um imigrante assim, daqueles anos, eles dizem sempre que o mar estava muito bravo, o mar estava ruim. Mas o caso é que eles tinham muito medo do mar e, como eu disse ainda agora, naquela apresentação que fiz ali, os imigrantes, não sei se o bilhete era mais barato, eu penso que sim, mas ainda tenho que confirmar, mas eles metiam os imigrantes no fundo do barco, lá no porão, na parte baixa. E aquilo ali, uma pessoa olha pela janela, vê os peixes e o mar, mas pá, dizer, muitas vezes a gente via os peixes, mas é certo porque ele estava lá embaixo, e isto é uma coisa que eu aprendi muito mais tarde, falando com gente nas minhas pesquisas. Não? Estas pesquisas, muitas das vezes, não são exatas e têm sempre novidades no caminho para se contar uma outra história. Acontece? Não são exatas? Não, é preciso como é sempre confirmar com um e com outra pessoa. Não, Por vezes não são, não é? Exato. Temos sempre coisas a descobrir, mas em relação... O que nós sabemos é que foi uma média de 100 madeirenses, 100 açorianos, ou melhor, continentais. No primeiro ano foi uma média de 100 madeirenses, uns 100 continentais e poucos açorianos. 18, não é? 18. O resto, eu não sei. Não. E eles vinham para aqui, era para trabalhar no campo, não é? Trabalhar no campo, para trabalhar nos caminhos de ferro. Eram bons para isso e precisavam de ser bons para isso porque nos exames médicos e em Lisboa, por exemplo, aqueles primeiros em Lisboa e no Porto, eles olhavam para as mãos das pessoas e se as pessoas tinham as mãos finas, tu não és de campo nem nada, tu não vais. Só isto dava para ir para o Canadá. Uma razão bem forte para não poder ir embora. Esta descoberta que o senhor, no entanto, dia a dia, o empenho, o que é que o senhor lhe fascinou mais quando fazia esta pesquisa? Quando eu faço... O que mais o admirava quando pesquisava? O que eu tenho dito muitas vezes é o coragem daquelas pessoas. Porque eles sabiam pouco. Aquela vida lá era muito simples, era uma vida de camponês, tanto nas ilhas que no continente. Aquela população era muito nos campos, trabalhava muito nos campos e tudo. Não, a vida era uma coisa muito simples e tudo. Agora, decidi, daquele ponto, de ir para um país tão longe,
que ninguém conhecia. Isto para mim é alguma coisa, não é? Não é como a gente hoje que dizem, estou aborrecido, por exemplo, não quero viver no Canadá, mas é muito frio e tudo, eu vou viver para a Espanha ou não sei, para as Caraíbas, para a Europa ou qualquer lugar, não é? E a gente tem tanta informação, não é? E depois vão, não é? Mas houve aquelas histórias e sabe que na nossa família tivemos a coragem de fazer essas coisas, dá força. E, por exemplo, tem força, isso dá-me força. Exatamente. E nós iremos mais à frente testemunhar da verdade o que é que foi a vida do seu pai, mas quero agradecer. Tem muito que lhe mostrar. Vamos ver então. Quero agradecer muito o facto do senhor ter vindo partilhar connosco o seu conhecimento, a sua pesquisa e ficámos muito mais ricos. Só ganhamos com isto, não é? Ok, obrigado e até à próxima. Até já, muito obrigado. E parabéns para si porque trabalhou bem nesta pesquisa. É com muito gosto, para mim, desde que estou na reforma, sobretudo. Antes eu fiz muitas pesquisas antes, mas na reforma foi um projeto que foi muito interessante para mim. Né? Fascinante, exatamente. E estão-me a abrir muitas portas, que fiz muitos encontros, conheci muita gente que nunca mais conhecia. E tiram umas palavras da boca a terminar mesmo, eu iria perguntar ao senhor o que é que as pessoas gostam de saber quando termina a sua palestra? Termina o encontro, explica, e o que é que as pessoas querem saber de imediato quando termina a sua intervenção? Por exemplo, que eu estava falando ali com a senhora, muita gente tem a história dos pais, mas uma coisa muito resumida. E quando eles ouvem mais da história, fiquem muito contentes e muito felizes. Né? Isso eu gosto, porque eu já estive neste ponto também. Porque, verdadeiramente, tudo o que eu sei hoje sobre essa história, antes eu não sabia. Eu sabia daquelas coisas que meu pai me dizia, que era difícil, fez isso, fez aquilo, mas eu não sabia isto tudo. Mas, por exemplo, tinha ali uma senhora que ela foi de São Miguel para Santa Maria e depois foi de Santa Maria para Montreal, de avião, em 56. Mas o que acontece é que ela não sabia que de Santa Maria de São Miguel para Santa Maria, ela tinha ido de barco. Um barco, possivelmente o Arnel, que era um pequeno barco, e aquele barco, quando o tempo estava muito ruim, o mar muito bravo, ele parava antes de chegar ao porto lá em Santa Maria e as pessoas tinham que se meter em lanchas e ir para aquele mar. E depois, quando chegavam ao porto, eu vi pessoas com 60 e tal anos subir naquelas escadas, não é? Para cima, com aquele mar a bater e tudo. Aquilo. Mas ela lembra-se do mar, mas não sabia essa coisa. Fiquei muito contente quando aprendi isso. Maravilha. Histórias fabulosas. Bem-aja por tudo. É exato. E agora a próxima canção também é para assinalar os 70 anos da imigração portuguesa no Canadá. Uma letra da Adelaide Vilela. Chama-se Pouca Partes. Pouca partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos de criança passados lá no cantinho.
Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão e olhos rasos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Esta vida de imigrante nem para todos é calma. Por vezes é delirante, depois entristece a alma. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no caminho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão e olhos rasos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Ora, quem não conhece Fátima Miguel? Ela canta, ela já fez rádio, ela está envolvida com as marchas, é madrinha do Oriental e é também que nós recordamos que os familiares vieram na imigração, onde o Sr. Jácome há bocadinho salientou a vossa família. Fatinha, tem recordações da chegada do seu pai ao Canadá? Bom, meu pai chegou aqui na imigração em 54 e depois mandou vir nós em 56. Só tem quase 70 anos. O seu pai? Meu pai era Agostinho Cordeiro do Couto. E ele era da Maia? Ele era da Lomba da Maia, do Borguete, porque tem uma vilagem ao lado da Lomba, que a Lomba é maior. E eu nasci na Lombinha, quer dizer, ele foi casar à Lombinha da Maia, onde a minha mãe morava. O que é que ele contava nesta chegada ao Canadá? Na chegada ao Canadá foi muito, quer dizer, foi alegre, mas também foi triste, porque ele veio para um lugar desconhecido e foi mandado pelo governo. Ele não escolheu e quer ir para tal sítio. Ele foi para um farm na Saint-Jean d'Iberville. Porque eram os farmers, iam trabalhar para a agricultura. Exatamente. E como o senhor diz, ele era forte e trabalhava no campo, trabalhava também no gado, porque eles tinham muito gado. Tinha para trabalhar no campo. Exatamente. E então, depois a gente viemos para cá, mas a minha mãe estranhou muito, ela esmoreceu muito, não tinha ninguém, não tinha portugueses cá. Não tinha portugueses, a gente tivemos uns poucos anos, mesmo casas de banho e tudo, era melhor, mas não realmente, era um estranho. Depois viemos para Montreal, umas pessoas um conhecimento e mudámos 20 e tal vezes de casa, mas esta primeira casa tinha muita escadaria, os fogões de ferro com madeira, os frigoríficos, era um senhor que trazia às costas o gelo e punha no frigorífico todos os dias. Era difícil. Olha, vou dizer, a água da sanita congelava, era só aquele fogão que se punha a madeira
e que, bom, abria-se, lembra-me, a minha mãe tinha sempre uma grande cafeteira, daquelas muito grandes, que era para ter sempre a água quente, e uma frigideira daquelas de ferro, que eu herdei, ok? Mas depois meu pai mandou vir, fomos, quer dizer, viemos para Montreal, não é? Mas depois fomos para uma casa, porque era eu, a minha irmã, e depois nasceu mais 3, a minha mãe teve 5 ao todo, ok? E ele mandou vir a família toda, do lado do meu pai, que eram os cordeiros, do lado do meu pai. Vi esse cordeiro também, está o registro do seu cordeiro. E do lado dos Sás, como os Sá e filhos, os meus primos, foi ele que mandou vir. Do lado da minha mãe, que agora em Portugal, parece que tenha 2 primas lá, poucas primas. O resto foi tudo aqui, e já que tem, minha mãe já foi, meu pai, os meus avós tinham 45 netos ao todo e 3 netos, e a família continua. O que eu queria perguntar é quais foram as dificuldades que o seu pai teve ao sair dos Açores até chegar aqui a Montreal, ou a chegar o sítio mais próximo que era o destino. Bom, ele disse que veio no Homeland. Eu tenho até certas fotos, ele lá na Câmara, e que foi muito difícil no barco, como ele diz, aquilo com certeza que ele estava no andar de baixo, e diz que foi uma viagem muito rigorosa, muitos dias para chegar cá ao Nova Scotia. Passaram frio? Frio e chuva. Fome? E não só fome, era que, quer dizer, eles não podiam sair para fora do grandes coisas do barco, e depois não saber a língua. Não é? Quando chegou aqui, ele foi para um farm, ele até trabalhou, era em porcos, os animais eram em porcos, e até que a minha mãe tinha louças lindas, eram lindas porque a comida para os animais era tudo que vinha dos hotéis e dos hospitais, pois era o Ritz-Carlton, esses grandes hotéis. Eles, quando põem a comida fora, que vinha nos bidões para os animais, vinha com a louça, era louça de Vista Alegre, era prata, os talheres eram prata. Eu, por acaso, tenho um conjunto em casa. Cerâmica fina? É de porcelana, eu tenho até de chinesa, eu tenho um serviço de sopa e chá chinesa, e que é de coleção. Aquilo, eles deitavam tudo para o lixo, limpavam o prato, e eles não queriam ter o trabalho. A minha mãe tinha uma mala cheia, mas e depois com o tempo, com as mudanças e tudo, foi perdendo, foi perdendo a louça, só guardou algumas peças. Mas a gente passava muito a primeiro. A gente era uma máquina daquelas que se punha a roupa. Mas eu digo, hoje em dia não bate, não passa o primeiro prémio antes as antigas de cá agora, porque as agora nem 5 anos duram, nem lavem, parece que não lavem, não é a mesma coisa. Se fosse que os seus pais estivessem vivos e assistissem àquilo que nós hoje somos, as lágrimas de sangue que essas pessoas passaram para conseguirem algum dinheirinho, para terem as primeiras coisas, não é? Passarem muito, eu digo, a gente passarem frio. Teve uma vez que não tínhamos, a gente estava num apartamento com outra senhora quando viemos para Montreal, e depois, quando fomos para o nosso apartamento, a minha mãe fazia a comida e lavar a roupa dos outros homens que não tinham as suas mulheres cá, as suas esposas ainda. E então, como tinha muitos quartos, eles davam uma coisinha, um pouquinho. E a minha mãe chegou a dar a roupa toda da cama, e a gente eram os casacos.
para se tapar, ok? Havia outra maneira. Não havia outra maneira. E ela ajudava e foi assim andando. O meu tio morou com a gente, quer dizer, a família toda. A escola, como é que foi para vocês Na começarem? escola eu vou dizer, olha, hoje em dia os miúdos têm uma boa, que vem a caminhonete buscar, às vezes íamos a pé, longe, com as botas de enfiar de borracha, que a gente enfiava o pé de borracha, os casacos não eram de nylon, gelado, o casaco, o vento ultrapassava, mas eu vou lhe dizer, era uma alegria. Quando chegava o Natal, os meus primos apareciam à porta, guitarras, acordeão, cantavam, não tinha a comida, a gente sempre achava alguma coisa, cantavam, estavam todos juntos, faziam brincadeiras. Ok? Faziam brincadeiras e a gente ia assim vivendo. Olha, o senhor Antônio Labão foi um deles, que nos ajudou bastante. Ela ajudava. Não podes pagar, ela dizia ao meu pai, não podes pagar hoje, pagas para a semana. Quer dizer, a comunidade também, eu acho que... Como é que vocês compravam a vossa alimentação? Onde é que iam buscar? Havia supermercado ou era mercearia? Não havia. Havia, por exemplo, na Rachel, ali na São Laurent, na Rachel mais abaixo, um mercado que tinha o Waldman? Não, era galinhas vivas, era galinhas, galos, os coelhos em vivo, e eles matavam lá, e a minha mãe ia quando era assim... Era Pombalense? Junto à Paine, de onde era a peixaria ali, mais ou menos. E ela não sabia falar, e é engraçado, e ele perguntava, madame, então o que é que tu queres? E ela dizia, é um poulet. E ele dizia poulet, ela dizia, quero um madame, que queria dizer, queria um frango, não sabia falar, mas lá ia, e era no Sr. Antônio Labão, na Duluth, ali depois da Hotel de Ville, e tal, mas a primeira não havia ninguém, e eu vou dizer, a minha madrinha da Crisma era a minha professora, ela é canadiana, foi ela que me ensinou a falar, e a minha comunhão e a Crisma foi com as freirinhas, na capelinha com as freirinhas, não tinha portugueses como agora. E a missa? Vocês não iam à missa? A missa não, a gente ia à missa francesa, canadiana, que é Montreal, e a primeira procissão do Senhor Santo Cristo foi no Parque Jarry. Pois, mas a igreja que vocês iam, qual era a igreja? A gente ia ali como é que se diz, Paine, ao pé do parque, o Parque La Fontaine, o Parque La Fontaine. Ainda era a igreja Saint-Jacques, eu penso que era Saint-Jacques, umas poucas, porque a gente morava em muitos lugares. Pois, porque as ruas nasceram, havia ali até inclusive, exatamente, precisamente hoje em dia na Paine havia lá a minha escola portuguesa, acho que havia lá um farm. Foi um senhor que ensinava o português ali na Paine, numa escola, mas eu já nesse tempo, quando era na escola, também fui catequista, eu já queria fazer rodas e cantar com os alunos, mas não tinha professora, não tinha grande coisa, mas com o tempo e depois foi chegando mais pessoal, não é? E depois forem assim associações daqui e dali, mas era... A Fátima sente-se mais portuguesa ou canadiana? Porque na verdade o Canadá deu-lhe aquilo que Portugal nunca lhe deu. Eu agradeço muito o Canadá que nos acolherem de braços abertos, mas eu não sei porque vim com 5 anos e meio de São Miguel,
mas eu digo, eu guardei nas comidas e tudo, eu faço tudo à açoriana, à portuguesa. Sim, mas não sei, é um sentimento. é um sentimento. Não sei se era capaz de viver completamente lá. Bem, a temperatura é um pouco diferente, a gente acostuma-se. E o ambiente? O ambiente. E depois a gente tem a família toda cá. E as amizades. Não sei, mas eu agradeço muito o Canadá e a gente tivemos a nossa família. A minha avó e meu avô eram os mais idosos aqui em Montreal, a falecerem os dois com 103 anos de idade. Foram até para uma exposição, quer dizer, era família grande. Olha, mas Fatinha, permita-me buscar um bocadinho atrás. Quais eram as coisas que os seus pais mais gostavam? Ou aquilo que o seu pai gostava mais cá? E comparava até mesmo com Portugal? Bom, quando ele chegou já sabe que já foi ganhando um pouquinho de dinheiro, não é? E ele mandava também o dinheiro para a gente lá, enquanto nós chegámos aqui. E até era muito orgulhosa lá nas festas, porque fui coroar lá no Espírito Santo. E era muito orgulhosa, porque mandava coisas para lá. Mas ele, já sabe, ele trabalhou muito. Sim, foi trabalhar no hospital, trabalhou numa fábrica, quer dizer, para construir, para ter uma família, não é? Porque a gente era em 5. adaptava-se facilmente. Pois é, era muito mais fácil. Era muito mais fácil. As comidas. Gostava das comidinhas portuguesas? Sempre. A comida portuguesa. A comida que vocês mais comiam em casa? Que a sua mãe fazia? Bom, a minha mãe sempre fez a sua sopinha. Era o caldinho, na caldo verde, mas era o fervedor. Sempre gostou da sopa de couve com a carnina e com a minha avó também. Sempre gostou de peixe. Ela sempre gostou muito do peixe, mas já sabe, quando se apanhava, por exemplo, lá não tinha as salsichas, não tinha coisinhas diferentes. Ela adorava isso. Mas, infelizmente é assim, a vida vai evoluir e a gente, espera. Eu gostava de ter aquele livro daquele senhor, porque é uma legacy para deixar aos meus. Eles leem mais em inglês, eles sabem ler português, mas em inglês, que um dia eles podem ver o retrato. Por acaso eu tenho, meu pai, eu vou guardar as fotos e para aquele senhor, se ele diz que quer investigar para pôr lá também no... Se tivesse que voltar a emigrar, se fosse neste caso a Fátima, acha que o Canadá era o país que escolheria? Eu digo que sim. Mesmo assim, toda a gente se queixa, mas há países que estão a passar por muito mais. Mesmo assim, a gente, eu penso que não mudava de... É verdade que é mais frio de inverno. Somos abençoados. Exatamente. Olha, as guerras, essas coisas, eu acho que eu escolhi o Canadá. Os seus pais estão enterrados cá? Eles estão todos no mesmo sítio, e os meus avós estão perto um do outro, e a família, quer dizer... é assim, e a família vai aumentando, porque vou dizer, já sou bisavó, eu também sou bisavó. O tempo passa, mas eu penso que não vou passar dos 100, não. Então vamos recordar o nome do seu pai mais uma vez. Ele é Agostinho Cordeiro de Coito, e a minha mãe Serafina Raposo Pacheco. Eram naturais. Ela é da Lombinha da Maia e o meu pai da Lomba da Maia. E por acaso eu tenho uma placa. Lombinha e Lomba, dois lugares diferentes. Ele foi casar à Lombinha e fui batizada na Maia.
fica mais abaixo. Mas o meu pai, quer dizer, a minha mãe conheceu-lo numa festa, e eu, quando eu nasci, eu fui Fátima porque foi o dia que estavam a coroar Nossa Senhora. E então calha bem hoje, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e celebramos também este fim de semana o Dia das Mães. Olha, quero agradecer muito a vocês, ao Alberto e à Conceição, desta entrevista, e também quero desejar um feliz Dia de Mãe, e o Dia de Mãe é todos os dias. Nós damos amor à nossa mãe. Infelizmente já não tenho a minha, e está a celebrar com os anjos. E os filhos vão lembrar-se de si, porque você Eu penso que sim, espero que sim. E então, um feliz Dia da Mãe para todos, e muito obrigada mais uma vez por esta entrevista, e a gente continua. Temos aqui guardar todo o respeito àqueles que foram os nossos pioneiros, que foram os homens bravos que lutaram frente ao sol, à chuva e ao vento. A não pararem. Se não fosse, a gente não tínhamos aqui a nossa família toda. Não tínhamos a herança que temos hoje. E não estávamos aqui, não é? Nós estávamos aqui. Muito Portugal. Viva Portugal, viva a gente. All the mothers, this is a song dedicated to the mothers. Here we go. Yeah. Let's try it. Yeah, it's been a while. Here we go. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, bad girls, talking about the sad girls. Above my head, I hear music in the air. That makes me feel that somebody over there. Stand dispatch, gain a chain reaction. I can't get enough, so I had to self-destruct. The heat was on, rising to the top. Everybody going strong. That's when the spot got too hot. I heard somebody say, burn, baby, burn. Disco inferno, burn, baby, burn. Burn that mother down. Burn, baby, burn. Disco inferno, burn, baby, burn. Burn it to the ground. Burn, baby, burn. Disco inferno, burn, baby, burn. Burn that mother down. Burn, baby, burn. Disco inferno, burn, baby, burn. Burn it to the ground. Excelente oportunidade de visitar a Pérola do Atlântico num super especial. Avião, 7 noites em hotel por 1.499, taxas incluídas. Com saída de Montreal a 13 ou 20 de junho. Viagens Algarve, uma força na comunidade. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade.
Thank